Bom dia, pessoal! Estamos chegando aqui ao vivo para mais uma live de estudo do livro de Ruth. Você é minha convidada, meu convidado para estar comigo nesta manhã. Sejam muito bem-vindos, vamos entrando. Bom dia! Quem aqui já assistiu às lives anteriores? Bom dia, Adriana. Bom dia, pessoal. Amém, Cleide. Que bom que você está aqui conosco. A paz do Senhor a todos. Gente, aqui já tá frio, né? Já tô aqui encapotada. Eu tenho falado que o clima tá esfriando por aqui, né? A estação está mudando, né? E é um pouco sobre isso que nós temos falado, né, no livro de Ruth, em cada live, sobre um novo tempo, sobre um recomeço, o livro do recomeço, né, sobre nós entendermos as estações da vida, estarmos... Parece que... Aí, pronto. Já assisti todas. A Adriana falou que assistiu as lives anteriores. Que bom, meninas. Quem não assistiu as lives estão salvas aqui no Instagram e também no YouTube, né? Tenho ali colocado elas na playlist do livro de Ruth, lá no nosso canal do YouTube Amor à Palavra. Então, você também consegue assistir por lá, tá bom? Vamos entrando então, sejam muito bem-vindas. Hoje é a nossa terceira live, deixa eu até deixar fixado aqui, a nossa terceira live do livro de Ruth, Ruth capítulo 3, né? E a gente tem aprendido aqui a cada manhã, bom dia, Márcia, a cada manhã, lições preciosas, né, para aplicarmos na nossa vida. Algumas meninas estão falando que é a primeira vez que assiste, então depois você volta para assistir as anteriores, que tá bênção, né? Nós aprendemos já muitas lições preciosas, nos reposicionando, mesmo diante da dor, mesmo diante do luto, né, mesmo diante do caos que se instaurou, né, quando o dia mal chega. Nós vimos, né, na história que Noemi e Ruth, elas chegam no dia mal, né, no dia da notícia mal, no dia que não havia mais esperança, amém, não havia mais, aos olhos humanos, esperança de dias melhores. Mas Deus, ele continua assentado no seu trono, governando toda a terra. A soberania de Deus, ela prevalece mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida. Deus continua sendo Deus e continua reinando e continua cuidando de cada uma de nós, meninas. Talvez vocês que estão aqui hoje também tenham vivido dias difíceis, dias de dor, de perda, de luta, de dificuldades, de portas fechadas, de diagnósticos que você não gostaria de receber, mas deixa eu já começar essa live declarando sobre a sua vida. Deus, ele continua no controle de todas as coisas. Deus, ele se levantará ao seu favor. Deus, ele é aquele que tem ainda uma esperança de dias melhores para você. Ele tem um novo começo, ele tem uma nova história. Nós precisamos nos posicionar nesse tempo, como nós temos aprendido em cada live, sobre a atitude de Ruth, sobre a atitude de Noemi, sobre como, né, elas se posicionaram. E hoje nós ainda vamos reforçar ainda mais. Eu quero falar sobre 3 pontos importantes no conselho de Noemi para com Ruth, para que ela pudesse consolidar tudo aquilo que Deus estava trazendo para a vida dela, para que ela pudesse vivenciar esse novo tempo de Deus. Então, houve aqui 3 atitudes, que é o que eu quero falar aqui hoje. Então, queridas, né, que você possa acreditar, crer, confiar no socorro de Deus, no socorro bem presente no momento da angústia. Deus, ele é socorro bem presente, e é no momento da angústia, no dia difícil, no dia mau, que você acha que todos se afastaram, que não tem mais em quem confiar, em quem se apoiar. Eu quero dizer algo, olhe para o alto, olhe para o céu. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem de Deus. Deus é o nosso resgatador e por isso podemos confiar e descansar nele. Exatamente, Mônica. E é isso, meninas, né? Eu sei que muitas vezes, e é por isso que nós precisamos entender as estações da vida. Entender que nós vivemos períodos, né, ciclos de momentos, né, que nós estamos, talvez, existirão momentos que nós estaremos bem, outros momentos nós enfrentaremos dificuldades, e é por isso que nós precisamos buscar a Deus em todas as estações da vida,
Porque tá tudo bem, busque a Deus, porque no dia mal, esse depósito, né? Essa busca que você tem do Senhor, essa comunhão com Deus irá te sustentar, né? Noemi, ela viveu dias em que veio sobre ela uma grande amargura, mas foi a fé dela, foi sobre o testemunho dela dos dias, né, em que ela estava bem, que consolidou a fé na vida de Ruth, para que Ruth viesse ser esse amparo na vida de Noemi, quando ela precisou. Aqui nós vamos ver um momento na história, né, teve um momento na história que Ruth, ela precisou ser o amparo, ser a impulsionadora na vida da sua sogra, na vida de Noemi. Não, eu não vou te deixar sozinha. Eu vou te acompanhar, eu vou contigo, eu tô contigo. Aonde tu fores, eu irei. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, né? E Ruth, ela foi esse amparo. E agora no capítulo 3, nós vamos ler aqui, nós vamos vendo Noemi sendo uma impulsionadora na vida de Ruth. Nós vemos que os papéis, eles começam, né, a se inverter de certa forma, porque não é que Ruth estava desanimada, mas nós vamos ver que Noemi tinha sabedoria para aconselhar a sua nora, para aconselhar Ruth, agora a sua amiga, né, também, para que ela pudesse ser instruída, né, através, assim como Tito 2:3-5 diz, né, as mulheres mais velhas instruem as mais jovens, ou seja, Noemi, ela instrui Ruth com conselhos, né, com apontamentos. Então a nossa vida é assim, queridas, um dia nós ajudamos, outro dia nós somos ajudadas, um dia nós somos arco, outro dia nós somos flecha. Um dia Ruth foi arco na vida de Noemi. O arco é aquele que, quando puxado, quando, né, ele passa por aquela envergadura, ela impulsiona a flecha que está sendo lançada. Mas outro dia nós seremos a flecha, que seremos lançadas rumo ao nosso destino por aquele que outra vez, que outro tempo nós impulsionamos. E Deus, ele é maravilhoso quando ele faz tudo isso, quando ele nos coloca pessoas para alinhar ao propósito divino que ele tem para nós, para que o plano dele se cumpra. Não caminhe sozinha. Ruth não caminhou sozinha, Noemi não caminhou sozinha. Não caminhe sozinha. Tenha mulheres que te impulsionem e seja uma impulsionadora na vida de mulheres. Amém? Glória a Deus! Vamos começar, né? Já começamos, mas vamos começar. Vamos, preparem o seu café, a sua Bíblia. A Cris colocou, não é sobre questionar a Deus as perdas e sofrimentos, mas de confiar e saber que Deus é Deus e não nos desampara. Exatamente. A nossa fé, ela é provada nos dias mais difíceis. É na fornalha da aflição. É quando quando o fogo aquece, né? Que a nossa fé é provada, amém? Então vamos começar, tomem um cafezinho, uma água, um chá, um cappuccino, um suco e vem comigo. Capítulo 3 do livro de Ruth, se você pode, abre a sua Bíblia, amém? Que bom, sempre muito bom estar aqui com vocês, meninas. Hoje eu vou ler com vocês na versão NVT, né? Na nossa Bíblia da Mulher que Ora. Apresentei ela na última live, né? A Bíblia que eu estou usando ultimamente, a Bíblia da Mulher que Ora. Mas eu estou aqui também com a Bíblia de aplicação pessoal, que é na versão Almeida Revista e Corrigida, para também nos auxiliar no estudo. Amém! Tô vendo aqui as meninas falando que está preparada com ferro e tábua de passar. Glória a Deus por isso. Vamos trabalhando, fazendo, né, o serviço, aquilo que Deus nos confiou e ouvindo a palavra e sendo nutrida espiritualmente. Amém? Meninas, olha, vamos começar o capítulo 3 de Ruth, então. Já convida alguém, se você não convidou, corre aí que dá tempo, vamos começar. Convida alguém para estar conosco. Eu vou ler apenas alguns versículos, né, pra gente fazer essa explanação. No capítulo 3, o versículo 1, ele começa dizendo assim: certo dia, Noemi disse a Ruth, minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças, com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira, onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista a sua melhor roupa. Amém? Na tradução NVT está, NVT não, Almeida Revista Corrigida, lava-te, pois, e unge-te e veste as tuas vestes. Então, é sobre esses 3 passos que eu também quero mergulhar aqui com vocês nesta manhã, né? Então, vamos lá.
O título, né, eu até coloquei, não, ainda não, eu acabou que eu não coloquei o título aqui, né? Mas a live de hoje, né, eu coloquei o título: A Redenção Começa com Coragem, né? Nós entendermos que é preciso coragem para receber aquilo que Deus tem para nossa vida, né? A redenção começa com coragem. Nós vimos na live da semana passada que a fidelidade é a semente da colheita. Ou seja, a fidelidade de Ruth, quando ela não escolheu o melhor campo, quando ela não exigiu nada, quando ela foi com humildade colher o que sobrava, se submetendo ao que Deus tinha para ela, que eram aquelas espigas, né? Aqui, acho que tá dando tudo certinho, né, meninas? Então, quando Ruth, ela escolheu ser fiel no pouco, né, que é aquele versículo: seja fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Quando ela caminhou na fidelidade silenciosa, sem murmuração, sem reclamação, né, sem ficar se vitimizando, mas ela decidiu ser fiel no pouco e trabalhar e escolheu ali, né? Escolheu assim, Deus a direcionou para aquele campo, que não foi coincidência, né? Porque era o campo do remidor da família de Noemi, que era Boaz. Mas Deus a direcionou e ela se submeteu com humildade a fazer aquilo que ela tinha para aquele dia, né? Então nós vimos que isso foi uma semente para uma grande colheita que ela havia de ter. Valéria, hoje é Ruth capítulo 3, eu coloquei aqui, e o título, né, não sei, eu acho melhor deixar o capítulo para quem chegar, apesar que ele em cima tá, deixa eu colocar aqui, né? Então hoje o título é A Redenção Começa com Coragem, né? Foi um título que nós somos direcionadas aqui para nomear o que nós vamos falar aqui hoje. A redenção começa com coragem. Ruth, capítulo 3. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, né? Deixa eu até fixar aqui. A redenção começa com coragem. Por quê? Porque ela está prestes a vivenciar o que Deus tinha para a vida dela. Mas foi preciso coragem para avançar ainda um pouco mais dentro daquilo que ela estava prestes a viver, né? Ela já estava ali colhendo aquelas espigas, né? Colhendo aquelas sobras, né? Que o próprio Boaz estava orientando, né? Eu sei que havia uma lei para as viúvas, para os pobres, de que os fazendeiros deveriam deixar cair espigas para que aqueles menos, né, aqueles mais necessitados pudessem recolher e ter o seu sustento. Mas nós vamos ver que Ruth, ela poderia ter vivido de migalhas para sempre. Ruth, ela também, nós falamos lá no começo que ela poderia ter vivido naquele lugar de luto, de dor, poderia ter permanecido em Moabe, poderia não ter, então ela teve que ter coragem lá atrás para decidir também seguir com Noemi, né? Que a gente sabe que esse ato, essa atitude de Ruth simbolizou a conversão, né? Quando a gente escolhe viver para Cristo, quando a gente escolhe caminhar com o Senhor, seguir o caminho de Cristo, né? Seguir a Jesus. Essa foi a primeira atitude de coragem de Ruth, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio ao sofrimento. Ela saiu de um lugar de autocomiseração que ela poderia ter ficado. Nós já falamos sobre isso. Mulheres que estão aprisionadas ao luto, mulheres que estão aprisionadas à dor, mulheres que estão vivendo da dor do passado e não conseguem avançar, crendo que Deus tem ainda um futuro maravilhoso na vida delas, um futuro abençoado, e que Deus quer usar a vida delas para ser bênção na vida de alguém. Queridas, nunca é somente sobre nós. Não é só sobre nós. Não é só sobre você crer que Deus tem um futuro abençoado para você. Mas é sobre você entender que a sua vida tem um propósito e que Deus quer abençoar vidas através da sua. Deus, ele quer abençoar a minha vida e ele quer que a bênção dele extravase, transborde em outras vidas. Então, quando eu me coloco no lugar de dor e me fecho nesse lugar de dor, eu não só bloqueio o que eu tenho para viver, mas eu bloqueio o canal de bênção na vida de outras mulheres, porque a sua vida não é só sobre você. Deus, ele te colocou algo precioso aí dentro, por mais que você não acredite ou não olhe para si
e se imagine com dons e talentos para alcançar vidas, mas você tem algo em você, irá levar pessoas para Cristo. Algo na sua vida. O seu testemunho de superação irá ser talvez tudo aquilo que alguém precise para se levantar do lugar de dor. Então não é somente sobre nós. É sobre o que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Amém? Então Ruth, ela entendeu isso e ela saiu desse lugar. Isso exigiu coragem. Mas agora ela chega num lugar e ela novamente precisa de coragem para avançar um nível ainda mais. Um nível mais alto. Né? A gente vai vivendo situações na nossa vida que Deus vai nos convidando a alcançar novos níveis. Por quê? Porque agora ela está ali, colhendo as espigas. Ela está tendo uma facilidade do dono da colheita, que era Boaz. E ela também poderia ter se contentado em viver de migalhas para sempre. Mas ela entende, né? Noemi entende que não era só isso que Deus tinha para a vida delas. Ela poderia ter se conformado com aquela rotina do campo. Ela poderia ter conformado em, vamos ficar aqui mesmo, né? Perto do que a gente tinha, aqui tá bom demais. Só que Deus tinha algo ainda muito maior para a vida dela. E às vezes a gente vai assim, a gente sai de um lugar, aí alcança um lugar. Aí eu me lembro de José, né? A casa de Potifar, talvez para José, era bom demais para quem estava lançado numa cisterna pela sua família. Mas não era a casa de Potifar o fim de José. Era o trono, era a cadeira de governador do Egito. O segundo posto mais alto do Egito. E a gente às vezes se contenta com lugares intermediários. E eu quero dizer, glória a Deus, ser fiel no pouco, mas continue com os olhos atentos, sabendo que Deus ainda tem mais para a sua vida. Isso não é ganância, isso é querer viver com plenitude todo o plano de Deus para você. Então, queridas, quando nós falamos de vida espiritual, quando nós falamos, eu não estou falando de teoria de prosperidade, não é sobre isso. Eu estou falando sobre viver os planos e projetos de Deus, né? Porque não era sobre Ruth se tornar uma mulher rica, esposa de Boaz, o dono da fazenda, não. Era sobre ela se tornar uma mulher que foi inserida na genealogia de Cristo. É sobre um legado. É sobre ela entender que mesmo tendo vindo do passado que ela veio, da história que ela veio, do povo que ela tinha de Davi e da genealogia de Cristo. Então, queridas, não é sobre coisas dessa terra. É muito além. Amém? Glória a Deus por isso. Então, houve um momento decisivo que Noemi direciona Ruth a ter algumas atitudes, que é o versículo que nós lemos, versículo 1 do capítulo 3. Minha filha, né? Ela vai dizer, minha filha, é hora de eu encontrar para você um lugar seguro, um lar seguro, né? E aí ela orienta, hoje à noite, esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Então, nós aqui pontuamos na semana passada, né, que na lei dos israelitas, né, havia o remidor, né, quando uma mulher ela ficava viúva, o seu parente mais próximo, ele poderia resgatá-la, né, ele poderia ser o seu remidor, o Gael, e a lei do levirato, ele poderia remir as terras. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas, amém, Deus sempre tem algo maior para nós, né, meninas? Mas esse homem, então, né, Boaz, ele é reconhecido por Noemi como sendo esse resgatador. E eu falei, inclusive, na semana passada, nós sabemos, né, que ele também é uma tipologia de Cristo, o nosso resgatador. E aqui ainda eu quero pontuar que eu falei sobre essa questão, né, dele ser o nosso resgatador, assim como Cristo. E olha que interessante, meninas, só abrindo um parênteses, né, no ensino, mas diz nessa parte que nessa noite, né, olha, hoje à noite ele estará na eira, onde se debulha a cevada. O que é esse procedimento de debulhar a cevada na eira? Ele estava limpando a cevada, ele estava separando o trigo, ele estava limpando, né? Ali era o processo de trabalhar o trigo, né? Na eira, na montanha. Eu acho que eu não sei se eu falei isso na semana passada, que foi o oposto que Gideão fez, né? No sentido que Gideão estava tendo que malhar o trigo,
estava tendo que malhar o trigo, não na eira, na montanha, mas ele estava no lagar, que era o lugar de pisar uvas, né? Por quê? Porque ele estava escondido dos midianitas que estavam saqueando toda a colheita do povo de Israel, porque era um tempo de opressão. Então, ou seja, o trigo, ele não é debulhado no lagar, em lugares fechados, ele era debulhado na eira, em lugares abertos, para que o vento ajudasse no processo de limpar ali, de tirar o trigo, né, da casca ali, de fazer todo aquele processo. Por que eu tô pontuando isso aqui rapidinho, abrindo um parênteses para nós, meninas? Olha que interessante, Boaz, ele é uma tipologia de Cristo. E quando nós falamos de colheita, de trabalhar, de sermos ceifeiros, né? Nós somos ceifeiros na grande seara de Cristo. O meu papel é de, muitas vezes, colher as espigas. O que é isso, Alessandra? Colher as espigas é o que o trabalhador faz quando nós evangelizamos, quando nós levamos a palavra, quando nós levamos Cristo para vidas que não conhecem o evangelho e essas vidas se rendem, nós trazemos essas vidas para a presença de Cristo, ok? Nós fazemos essa grande colheita, trazendo-os para a presença do Senhor. Mas quem limpa o trigo não sou eu e você, quem limpa o trigo é Cristo. Gente, isso é lindo. Porque Boaz, ele era o dono da fazenda. Boaz, ele era o dono das terras. Mas ele trabalhou a noite toda limpando a cevada. Quem limpa ele? Mas Cristo, ele sabe limpar o homem de maneira que não vai feri-lo. Então, o nosso papel não é limpar, o nosso papel é trazer para a presença de Cristo. Quem purifica é Cristo. E quem limpa a cevada é Boaz. Amém? Então, aqui mais uma analogia dessa tipologia de Cristo que fala ao nosso coração, né? Nós temos um papel, mas nós vamos até um certo ponto. O outro ponto quem faz é Cristo. E às vezes nós falhamos, porque nós queremos limpar o homem. Nós queremos apontar os defeitos. Nós queremos apontar a sujeira. Mas quem faz isso é o Espírito Santo na vida daqueles que são levados a Ele. Quem limpa o homem, quem transforma o coração é o Espírito Santo. Não sou eu, não é você. E tem líder espiritual ferindo as ovelhas, ferindo vidas. Porque está apontando, criticando e julgando. Nós precisamos levá-los a Cristo. Apresentá-los o Evangelho e deixar que o Espírito Santo faça o trabalho de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz isso, amém? Abrindo esse parênteses, vamos continuar. Então, queridas, né? Esse homem, que é essa tipologia de Cristo, ele estava nesse lugar. Ele estaria nesse lugar à noite, né? Limpando a cevada na eira. E aqui Noemi, ela dá uma instrução para Ruth, né? Noemi, ela fala com Ruth, minha filha, né? Lave-se, perfume-se e vista a sua melhor roupa. Ou seja, Noemi não orientou Ruth a esperar. Noemi a instruiu a se preparar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês também nesta manhã. Bom dia, Janaína querida. Noemi poderia ter orientado Ruth a esperar. E novamente, por que nós estamos falando que a redenção começa com coragem? Qual é a sua coragem para se preparar? Fazer o que é a sua parte e deixar Deus fazer o que é a parte dele. Nós precisamos esperar com um estado de espírito. Eu espero no Senhor, eu confio no Senhor, mas eu preciso me mover dentro daquilo que Deus me orienta a fazer para receber e viver todas as promessas dele. Deus está falando forte conosco, né? Quem entrou agora, depois volta e assiste a live até aqui, porque já foram chaves liberadas aqui nesta manhã. Mas aí nós vamos ver. Primeiro passo que Noemi orienta Ruth a fazer: lave-se. Vá e lave-se. O que Noemi está querendo dizer? Lave-se, tire as marcas da estação passada. Era necessário agora ela se lavar. Isso não é apenas uma instrução prática, isso é um chamado para um reposicionamento espiritual. Lave-se,
Tire as marcas da estação passada. Ruth havia passado por luto, por perdas, por dor, né? Ruth havia passado por tantas situações que havia deixado marcas na sua vida. E Noemi, ela estava orientando. Você não pode se apresentar diante do próximo que Deus preparou para você, ainda coberta pelas cinzas de ontem. A live vai ser depois colocada nos grupos, meninas. Ou seja, meninas, eu não posso viver o novo de Deus coberta pelas cinzas do sofrimento do meu passado. Eu preciso me lavar dessas cicatrizes, dessas feridas, dessas dores. Eu preciso deixar que se cicatrize, né? Eu preciso tirar as marcas. Eu preciso me lavar. Eu preciso deixar o Espírito Santo me limpar de tudo aquilo que ficou grudado no meu coração pelas batalhas que eu enfrentei no meu passado. Quantas mulheres estão tentando viver o novo de Deus com o coração ainda sujo pela mágoa, por ressentimentos, pela incredulidade? Quantas mulheres querem, se você perguntar, tem aquele hino, né? Eu quero viver algo novo. Quantas vezes nós queremos viver algo novo? Sim, quando a gente ouve esse chamado a viver algo novo, nosso coração se enche. Mas qual é a sua disposição e coragem para deixar o velho para viver o novo? É igual quando a gente fala da prática do guarda-roupa, né? Quem não quer ganhar roupa nova? Quem não quer ganhar sapatos novos? Mas qual é a sua disposição de esvaziar o guarda-roupa com roupas que não te cabem mais? Qual é a sua disposição de ir lá e fazer a faxina necessária para abrir espaço para o novo chegar? Porque a gente quer o novo, mas a gente não quer desapegar do velho. A gente quer o novo, mas não tem espaço mais. Porque o velho tá ali guardado, não te cabe mais, não te serve mais, mas tá ali enchendo espaço. É hora de deixar o Espírito Santo desgrudar de nós o que nos apega ao passado, às dores. Então, quando Noemi diz, ei, lava-te, filha, né? Lava-te. Aleluias. Na tradução aqui tá lava-te, isso mesmo. Nas duas traduções, numa tradução tá tome banho. Lava-te, tome banho, deixa a água do Espírito correr sobre a sua vida e te purificar. E te limpar dessas cinzas, desse lugar de luto. Ruth, ela teve uma decisão, né? Eu sei que, deixa eu trazer algo também que veio ao meu coração. Muitas mulheres querem um Boaz. Muitas mulheres, quando ouvem a história de Ruth, né, declaram, quando que o Senhor vai enviar o meu Boaz? Talvez mulheres que também foram feridas em relacionamentos amorosos, viveram luto, traições, estão abertas a um novo tempo e orando para Deus trazer um remidor, um Boaz para sua vida. Só que deixa eu dizer algo também. Antes de Ruth querer um Boaz, ela quis a presença de Deus. Antes de Ruth querer um remidor terreno, ela quis um remidor eterno. Isso é lindo. Porque ela se converteu. Ela disse para Noemi, o seu Deus é o meu Deus. Você quer um remidor terreno? Você tem se posicionado para querer o seu remidor eterno? Glória a Deus. Glória a Deus, Sibeli. Ou seja, meninas, às vezes a gente fala isso, né? Eu quero um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus? Quantas mulheres querem um homem de Deus? Mas você é uma mulher de Deus? Se torne antes uma mulher de Deus que se entrega, que se rende, que busca a presença de Deus. Porque antes de eu querer um homem de Deus, eu tenho que ser essa mulher de Deus, porque esse homem de Deus também está orando por uma mulher de Deus. Começa aqui, ó. Começa dentro. Então, Ruth, primeiro, ela quis a Deus. E então o Senhor enviou um homem de Deus para ela. Amém? Mais esse ensinamento para nós. Aleluia, glória a Deus, né? Então, vamos lá. Lava-te. Lava-te, foi a primeira orientação. Tire as marcas da estação passada. Segunda orientação que ela recebe. Unge-te ou perfume-se, né? Em algumas traduções está perfume-se, unge-te.
Ou seja, unção nas escrituras aponta para consagração, para separação, para capacitação, mas também para uma fragrância espiritual. A unção, o óleo da unção, né? O perfumar-se, existe uma fragrância, existe um cheiro. E a Bíblia fala em 2 Coríntios que nós somos o bom perfume de Cristo. O que Noemi está dizendo? Deixe o aroma de Cristo ser exalado na sua vida. Não se achegue até Boaz com esse cheiro de morte, de luto, não. Se achegue até Boaz com o perfume de Cristo exalando sobre a sua vida. E é sobre isso que eu estou falando aqui. Quer ter um homem de Deus? Seja uma mulher de Deus. Exale o bom perfume de Cristo. Exale Cristo na sua vida. Deixa o aroma da fé, da esperança, da confiança de Deus envolver você. Ou seja, né? A gente não se prepara só por fora, a gente se prepara por dentro. Porque quando a gente fala de exalar o bom perfume, te apertam. Quando a dificuldade vem, a luta vem, o que sai de você? Qual o perfume que você exala? O fruto do Espírito? A paciência, o amor, a longanimidade, a bondade? Ou seja, a mulher que está pronta para o recomeço, ela exala fé e não desespero. Tem mulher querendo Boaz, exalando desespero. Tem mulher querendo viver o novo de Deus, mas exalando descontrole. O Senhor, Ele está falando, exala fé. Exala Cristo. Aleluia. O que sai do nosso poço, exatamente, né? Aquilo que está, como é que é? Aquilo que está no meu poço vai subir no meu balde, né, Mônica? É um pouco do ensinamento que a gente tem no Be Amazing. Então, ou seja, queridas, a mulher que está pronta para viver um novo tempo de Deus, ela exala fé e não desespero. Ela exala esperança e não amargura. O que você está exalando diante das dores que você viveu? Ela se perfuma com a certeza de que o Deus dela não está em silêncio, mas Ele está trabalhando. Então, queridas, a orientação de Noemi é: lava-te, olha o joinha aí, lava-te e perfume-se. Então, lava-te, deixa Deus limpar todas as marcas, tira essa cinza, tira esse luto, tira essa dor, tira essas marcas do passado. Perfume-se de dentro para fora, deixa que o Espírito Santo seja exalado na sua vida. Seja uma mulher que busque a Deus, que tem comunhão com Deus, que a sua essência, que quando as pessoas chegarem perto de você e provarem a sua vida, sintam gosto de Jesus. Isso é manifestar o fruto do Espírito. Deixe que a sua essência, que a sua vida exale o bom perfume de Cristo. E por fim, o conselho de Noemi é: vista as suas vestes. Vista a sua melhor roupa. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, Noemi manda Ruth se vestir, mas não é qualquer roupa. Por quê? Porque Ruth era viúva. Havia luto sobre ela. Mas Noemi está dizendo: vista agora a identidade de alguém que crê no favor de Deus. Agora a sua identidade precisa mudar. Vista as suas vestes. Veste fala sobre identidade. Vestir as suas vestes novas para um novo tempo, para um novo momento, para um novo ciclo de Deus na sua vida, uma nova estação. Vai falar sobre identidade. Não vá adiante de Boaz com essa veste de luto, com essa antiga identidade. Eu não esqueço, hoje eu brinco muito quando eu falo de vestes, né? Ontem mesmo eu brinquei com meu esposo sobre isso. Um dia eu vi isso e eu brinco com isso até hoje. Não se vista baseada no lugar onde você está, mas apontando para onde você quer chegar. Se vista apontando para o lugar que você quer chegar. Isso não é falsidade, não. Isso é visão. Primeiro, eu sou filha do rei. Primeiro, eu estou caminhando para as mansões celestiais. Amém? Nós somos realezas. Então, aqui já começa um apontamento. Se eu sou filha do rei, e se eu vou viver com ele nas mansões celestiais,
Se eu vou viver, se eu sou realeza, eu não me visto de qualquer jeito. Eu me visto com decência, com moderação. Eu não visto de trapo de pano. Então, ou seja, querida, as suas vestes, elas revelam, elas apontam para onde você está indo. Se eu quero viver com Cristo, eu já tenho que estar pronta. Eu já tenho que, né? Outro dia eu vi uma outra frase que diz, né, que loucura é querer estar com Deus no céu se eu não estou com Ele na terra. Então comece a se vestir onde você quer chegar, não onde você está. Tenha visão. Se valorize, se cuide, tenha amor próprio. Ah, mas eu sou só uma dona de casa. Você é filha do rei, amada. Ah, mas eu sou só mãe desses meninos aqui, eu não faço nada. Você é filha do rei. Tenha amor próprio, cuida de você. Se vista de uma forma que você se veja no espelho e diga, como Deus contemplou a criação. É muito bom isso. Né? Então se vista com base não aonde você está, mas aonde você quer chegar. Isso fala de autocuidado também, né? De amor próprio. Então aqui, quando Noemi ela fala, vista a sua melhor roupa, era necessário Ruth entender a sua identidade, mudar a sua identidade, né? Então, ou seja, vista a identidade de alguém que crê no favor de Deus. Às vezes a gente chega com um espírito de miséria, com um espírito de escassez, para viver os planos de Deus. Ei, querido, eu não tô falando de soberba, eu não tô falando de... Não, eu sei que tem que ter humildade, mas a humildade ela é um ato no coração. Mas o que eu quero dizer é, assuma a sua identidade, reconheça o valor que você tem para Deus. Não é sobre se achar melhor, achar maior, não. Tem que ter humildade, mas tem que ter visão de quem você é em Deus. Saia desse lugar de baixa autoestima, de olhar com os olhos de como os homens te veem, e comece a se olhar com o olhar que Deus te vê. Você não é mais quem você era no lugar da sua dor. É isso que Noemi está dizendo com Ruth. Ei, Ruth, você não é mais quem você era. Ei, você está indo diante do seu remidor, do seu resgatador. Você não pode ser mais aquela mulher quebrada pela estação passada. Aleluias. Você é alguém que decidiu confiar, permanecer, seguir a Deus e ser reconstruída por Deus. Você não é mais aquela mulher quebrada e despedaçada, você é uma mulher reconstruída. Você precisa se ver hoje como essa mulher que Deus está apresentando um novo começo, um novo tempo. Aleluia! Glória a Deus, né? Vista-se como alguém que crê na nova mulher que Deus te formou. Deus, Ele te lavou, Ele te remiu. O sangue de Cristo te purificou de todo o pecado. Quantas mulheres estão caminhando com a acusação do inimigo pelo pecado do passado? Não é só a dor do passado, é também o pecado. Mas Cristo, o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado, querida. Ele te limpa. Para de se ver com base nas manchas do pecado do passado e comece a se ver com base em quem você é hoje em Cristo, uma mulher reconstruída, uma mulher remida, redimida, restaurada, resgatada, filha amada de Deus, não mais escrava do pecado, não mais escrava do medo, não mais oprimida pela escravidão do inimigo. Você agora é filha amada, aceita, validada, aleluias, aprovada. Se vista com essas vestes, se olhe no espelho. Porque Deus está comigo, porque eu tenho um Deus que vai à minha frente, abrindo caminhos, quebrando correntes, tirando os espinhos. Eu vou ter um dia extraordinário, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu vou ter um futuro glorioso, porque o Senhor tem preparado esse lugar para mim. Declare dias de esperança sobre a sua vida. Declare dias de bênção sobre a sua vida. Vista novas vestes. Pare de andar como quem foi derrotada. Você não é derrotada, você não é a divorciada, você não é a traída, você não é a ferida, você é uma nova mulher. Aleluias. Pare de andar como derrotada. Você é vitoriosa em Cristo Jesus. Aleluia.
Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem condenação, tem remissão, tem redenção. Mas a redenção começa com coragem, para você se lavar, para você se perfumar e para você vestir novas vestes. Tem coisa que é para Deus, tem coisa que é para nós. Deus vai fazer o que eu não consigo fazer. Quem enviou Boaz foi Deus, mas Ruth precisou fazer o que cabia a ela. Aleluias! Glória a Deus! Meninas falando aqui que tinham vergonha de falar sobre o evangelho por causa do passado. O Senhor quebrou, onde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus, a graça. Queridas, receba a graça de Deus sobre a sua vida. É favor imerecido. Receba a misericórdia de Deus. Ele coloca o coração dele na sua miséria e ele te resgata com laços de amor. Não viva debaixo da condenação. O seu passado ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Eis que eu sou uma nova criatura. A sua vida hoje, ela é um exemplo vivo e um testemunho vivo de que Deus, ele é aquele que confunde os sábios, porque ele pega os que não são para confundir os que são. O Senhor, ele é aquele que chama homens e mulheres improváveis, com histórias de passado que quem olhava não dava nada, mas Deus te levantou, te resgatou, ele te tirou do lamaçal do pecado e ele vai te usar com poder e graça, sim, com unção e autoridade do céu. Aleluia! Creia num novo tempo de Deus na sua vida. Vista as suas novas vestes, vista a sua veste de fé, vista a sua veste de coragem, vista de expectativas do que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Amém, queridas? Glória a Deus. Que manhã preciosa, que unção de Deus nessa manhã. Que presença de Deus para alcançar vidas. Glória a Deus. Então essa é a mensagem que Deus nos entregou nessa manhã. Lave-se, perfume-se e vista a sua melhor roupa para viver o melhor de Deus para esse tempo, para a sua vida. Amém? Eu quero orar para nós finalizarmos essa live. Eu tenho atendimento terapêutico agora às 8, né? Então eu não posso me delongar aqui, mas eu quero fazer uma oração pela sua vida, porque a presença de Deus é real nessa manhã. A presença de Deus, ela é sobre a nossa vida. Às 8 não, às 9, né, meninas? Já são 8h50. Às 9 agora começa atendimentos. Então vamos orar, né? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te apresentar cada vida que está aqui nessa live hoje, Senhor, nesta manhã. Todos aqueles que ainda hão de assistir essa live gravada, seja pelo Instagram ou pelo nosso canal no YouTube. Senhor, que a tua graça os alcance. Senhor, que o Senhor levante mulheres, meu Pai, mulheres que consigam olhar para si e entender o novo tempo do Senhor sobre a vida delas. Deus, que o Senhor venha despertar mulheres com coragem para viver a redenção que o Senhor tem para a vida delas. O Senhor já se entregou naquela cruz, já derramou o seu sangue. Senhor, que nós possamos receber na plenitude o teu perdão e entendermos com fé e coragem, Pai, que precisamos deixar para trás as vestes de dor, de pecado, de luto, de cinzas, para nos entregarmos ao novo tempo que o Senhor tem para nós. Um tempo de colheita, um tempo de viver algo novo do Senhor, mas precisamos desapegar do velho, precisamos desprender daquilo que está agarrado à nossa identidade, que é uma acusação do inimigo, que é a acusação da nossa mente. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos viver uma reprogramação mental, que o Senhor venha trabalhar em nós, uma nova visão sobre quem nós somos, não mais aquilo que o nosso passado nos definiu um dia, mas que nós possamos viver baseado na nova identidade que temos no Senhor, olhando para o alvo que é Cristo, olhando para o nosso destino que é o céu. Deus, em nome de Jesus, levanta mulheres aprisionadas à dor, ao passado, ao luto e as posicione para fazer o que elas precisam fazer para viver o que o Senhor tem preparado na vida de cada uma delas. Assim eu declaro, eu oro, eu clamo a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meninas. Ó, beijo para vocês.
a live vai ficar salva. Que Deus fale mais ao coração de cada uma. Compartilha, gente. A presença de Deus é real em nosso meio aqui, nesse momento. Compartilha essa live com alguém. Envia para pessoas receberem essa palavra e viverem o novo tempo de Deus. Amém? Marli, obrigada pela presença hoje. Meninas, obrigada por estarem aqui comigo. Vou deixar lá a live salva e mais tarde ela vai para o YouTube. Agora pela manhã ainda não cai, mas mais tarde ela vai para lá. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e recebam essa palavra com carinho no coração de cada uma. Quarta-feira que vem, a última live do livro de Ruth. Não perca, 8 horas da manhã, na próxima quarta, ao vivo aqui no Instagram. Nós teremos a última live do capítulo 4 do livro de Ruth, com mais lições preciosas para a gente encerrar esse estudo desse livro maravilhoso. Amém, meninas? Glória a Deus. Obrigada, viu, pela presença de vocês. Deus abençoe e compartilhe e comentem na live. Beijo!